Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe a deputada estadual Letícia Aguiar. Deputada, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Fabrício, é uma alegria estar aqui novamente, né? Poder retornar a essa conversa de bastidores, que é importante também a gente falar com quem nos acompanha, com quem acompanha o seu programa. Parabéns pelo trabalho e obrigada pelo convite. Eu fiz questão de trazer a deputada Letícia ao programa. Eu tive a oportunidade de recebê-la para o balanço do primeiro mandato parlamentar. Sim. E agora, né, às vésperas de completar um ano do novo mandato, eu trouxe a deputada aqui não só para esse balanço, mas também para as primeiras impressões desse novo governo, o governo de Tarcísio de Freitas. Deputada, é muito diferente lidar com Dória e lidar com Tarcísio? Completamente diferente. É impressionante, assim, a integridade de Tarcísio. Quanto mais eu conheço o governador, mais eu fico bem impressionada, surpreendida com a seriedade que ele tem em conduzir o governo do estado de São Paulo. E ele entendeu, Fabrício, que estar na política é um propósito, né? É uma missão. E ele entendeu também que ele quer deixar um legado, uma história realmente diferenciada como governador do estado. Ele quer ser lembrado como o melhor governador do estado de São Paulo, né? E eu faço votos que isso de fato se concretize, porque se nós tivermos um excelente governo, quem ganha são as pessoas, quem ganha são as pessoas mais necessitadas, que mais precisam de auxílio do governo, que mais precisam desse atendimento, desse serviço prestado pelo governo, e que alegria minha ter participação nessa história, poder também ajudá-lo a conduzir o governo do estado de São Paulo, olhando para as prioridades das quais eu recebo todos os dias no gabinete e das quais eu visito nos municípios. Agora, o seu comportamento como parlamentar é idêntico ao comportamento do primeiro mandato, né? Sempre Sim. Com ações importantes no que tange à integração dos municípios com programas do estado. O que eu perguntei é a relação. Sim. Mudou a relação? Mudou completamente, né? Até porque eu era opositora ao Dória, porque compreendi que ele, de fato, não representava aquilo que eu acredito como política, como propósito na política, os valores, os princípios, né? Aquela briga que teve realmente entre ele e Bolsonaro, eu fiquei, obviamente, do lado do presidente Jair Bolsonaro, e as minhas convicções são muito claras, como você colocou, né? Os meus princípios são muito claros e, acima de tudo, tem que honrar a quem me elegeu. Então, hoje, a relação que eu tenho com o governador Tarcísio é completamente diferente, até porque os nossos princípios estão norteados na mesma base. Agora, Letícia, eu vejo a figura do Tarcísio e do Felício Ramute na condução do governo do estado de São Paulo, um governo municipalista, que realmente dá voz aos prefeitos e compreende a necessidade dos municípios no que tange a investimentos do estado e o acesso aos programas do estado. Eu estou errado nessa leitura? Não, está correto. E agora, nesse primeiro ano de governo, né, o Tarcísio teve que trabalhar com um orçamento aprovado ainda na gestão anterior. Rodrigo. Né? O Rodrigo Garcia, Dória. Então, assim, existe essa dificuldade orçamentária. Hoje não. Hoje nós aprovamos um orçamento que estivesse de acordo com as propostas de governo do Tarcísio para que ele pudesse, de fato, executar aquilo que foi prometido em campanha. E, sem dúvida, o olhar humano do Tarcísio é ajudar as prefeituras, porque as prefeituras que estão ali no dia a dia e sabem as dificuldades que o povo passa. Né? Na área da segurança pública, que você sempre atuou de forma efetiva, Sim. Você reconhece melhoras? Sem dúvida, a gente aprovou um projeto muito importante que passou pela Assembleia Legislativa, que passou por o meu voto favorável, que foi o aumento salarial para os policiais militares. Isso está sendo esperado há anos, né? Um aumento realmente, de fato, substancial no primeiro ano de governo Tarcísio. Então, foi uma promessa dele de campanha, um compromisso de campanha, que ele conseguiu aprovar com o voto aqui também dessa deputada. A troca dos comandos das polícias era importante para esse novo exercício, não só da ação da segurança pública, mas as relações do governo com os municípios? É natural, né? A troca de comando, quando se tem uma alteração no governo, é natural essa troca de comando. Então, o secretário de Segurança Pública, ele vai colocar também abaixo dele pessoas que estão alinhadas àquilo que é o plano de governo predestinado pelo governador Tarcísio. Então, é natural essa troca de comando, né? Eu tenho certeza que são pessoas extremamente competentes para fazer e executar o trabalho e reafirmando o compromisso de trabalho de governo que o Tarcísio fez na época de campanha. Ele está completamente responsável e compromissado em conseguir executar tudo aquilo que ele prometeu em campanha. Agora, Letícia, qual foi o maior embate, o maior desafio desse primeiro ano do seu novo mandato parlamentar? Bom, o desafio que nós tivemos na Assembleia Legislativa foi, sem dúvida, a privatização da Sabesp.
A gente teve uma briga muito grande. Você é favorável à privatização? Fui favorável, votei favorável à privatização, entendendo que a gente precisa otimizar, né, o gasto público. A privatização ela dá também uma garantia de um serviço melhor prestado ao consumidor. A gente vê que a Sabesp, inclusive, São José dos Campos, foi cenário recente, né, de problemas de água, assim, falta de água, escolas sem água, ou água péssima, completamente sem possibilidade de uso. Então, a privatização vai trazer melhorias no atendimento ao consumidor e um orçamento mais enxuto para que o consumidor pague menos no consumo de água. Né? Então, acho que ganha o governo, ganha a população, né, que sabe a dificuldade que muitas vezes, que a Sabesp, infelizmente, não conseguiu entregar o serviço adequado. Agora, independente de oposição ou situação, a relação do governo Tarcísio com a Assembleia é uma boa relação? É uma ótima relação, inclusive até com os deputados opositores. Claro que a oposição vai fazer sempre o seu papel de oposição, né? Vai utilizar a tribuna, vai cobrar, vai... Mas não precisa ser desonesta, né? Não, mas assim, o Tarcísio ele tem uma facilidade de dialogar e mostrar, inclusive, para a oposição por que aquele projeto que está sendo apresentado é importante para o Estado de São Paulo. Não é que é importante para o Tarcísio, é importante para as pessoas que moram no Estado de São Paulo. Então, claro que vai ter os opositores, vão votar contrários, mas a gente tem feito um trabalho de base muito contundente, muito forte, muito integrado, para a gente ter essas aprovações importantes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a deputada Letícia Aguiar para falar sobre as manifestações do dia 25 de fevereiro. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe a deputada Letícia Aguiar no seu segundo mandato parlamentar, representando a RM Vale na maior casa legislativa do país, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputada, é óbvio que os municípios cobram emendas e recursos para o seu desenvolvimento, porque muitas vezes a condição do município é basicamente de custeio, né, das suas atividades. Nesses 2 mandatos, a senhora já totaliza quase 25 milhões de reais encaminhados à nossa RM Vale. Né? No que tange a investimentos, para que áreas específicas foram relacionadas a essas emendas? Bom, nós priorizamos sempre saúde, né, social, educação e segurança pública, que são os pilares do mandato e onde é mais demandado de fato. São José dos Campos, né, a principal cidade da RM Vale, do Vale do Paraíba, são 39 cidades, 2,5 milhões de habitantes, então a gente tem realmente muita demanda para assistir, para atender. São José dos Campos, que é a cidade coração do mandato, recebeu recursos em torno de 10 milhões de reais para todas essas áreas citadas, demonstrando, né, a representatividade que eu tenho como deputada da nossa região. Letícia, você exerce o seu segundo mandato parlamentar pelo Partido Progressistas, que é um dos partidos que deu sustentação ao capitão, ao presidente Bolsonaro. Né? Como é que foi essa migração? Obviamente que o PSL se dissolveu e você escolheu o PP. Você está bem nesse partido hoje? Olha, eu fui convidada pelo presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira, que foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, ministro da Casa Civil, a integrar o partido para que eu pudesse ser candidata à reeleição. Estou reeleita pelo Partido Progressista, minha relação é ótima. O presidente nacional respeita muito, né, o trabalho que a gente realiza na Assembleia Legislativa, representando a nossa região, o Estado de São Paulo. Inclusive, nós estivemos juntos agora com ele, com o deputado federal Maurício Neves, que é o presidente estadual da sigla em São Paulo. Então, nossas relações estão cada vez mais próximas e nós estamos avançando, de fato, num futuro promissor para a nossa região e essa representatividade partidária que eu também tenho por São José dos Campos. E eu sinto que o Partido Progressista continua numa afinidade programática com o que o governo Bolsonaro representou. Sim. Tanto que nós vamos falar agora sobre as manifestações do dia 25 de fevereiro, onde o Partido Progressista esteve em peso, né, apoiando essa movimentação que, de uma certa forma, era uma maneira da oposição ao governo Lula hoje mostrar,
né, sobre a necessidade do diálogo frente a essa imposição do golpe de Estado que o STF insiste em dizer que foi promovido. O Partido Progressista esteve realmente em peso na manifestação do dia 25, onde nós fomos manifestar pela democracia, pelo país, pelo Brasil, pelo aquilo que nós acreditamos, pelos valores que nós acreditamos. Vieram deputados e senadores do Brasil inteiro do Partido Progressista para essa manifestação e o senador Ciro Nogueira também esteve conosco. Chegamos juntos à manifestação para que a gente pudesse, de fato, se posicionar por aquilo que a gente acredita. Quem me acompanha há muito tempo sabe do meu posicionamento, sabe dos valores dos quais eu defendo e não seria diferente agora. Então, o dia 25 foi um dia importante, um dia marcante, um dia para que o mundo inteiro também conhecesse o cenário que o Brasil está passando atualmente e o que a gente quer é isso, a democracia plena e que, claro, todo o judiciário seja guardião da nossa Constituição. Agora, como é que você avalia a liderança do presidente Bolsonaro nesse processo eleitoral de 2024? Olha, é impressionante como ele, de fato, exerce uma liderança muito grande. É um homem bom, é um homem íntegro, é um homem que representa esses valores dos quais nós acreditamos, o civismo, o patriotismo, o amor a essa pátria, a essa nação brasileira, que só ele, eu nunca vi um líder tão apaixonado por seu país como Jair Bolsonaro. E ele vai ser fundamental, né, em 2024. Então, talvez a gente saiba que essas perseguições que ele vem sofrendo, talvez seja justamente para impedir, né, que mais pessoas alinhadas a ele estejam eleitas, mandatárias, governando e ajudando a governar o país. Então, a gente sabe que politicamente existem esses desafios, mas, acima de tudo, a gente tem uma fé muito grande, né, que Deus está cuidando de todas as coisas e que vai permitir que ele continue exercendo seu trabalho de liderança, representando brasileiros como eu. No caso, você tem muita proximidade com o clã Bolsonaro, antes do presidente exercer o seu primeiro grande cargo público, ainda como ele era deputado, né? Como é que você sente hoje a relação do governo Tarcísio de Freitas e a família Bolsonaro? Tarcísio ele é muito leal ao presidente Bolsonaro, né? E ele não abre mão disso. Ele sabe que a candidatura dele só foi possível graças ao Jair Bolsonaro, que hoje ele só está governador graças a esse apoio ao Jair Bolsonaro. Essas relações do Tarcísio com o governo federal são fundamentais para a institucionalidade do governo, apenas isso? Sim, tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso nessa questão protocolar, né? O governador do estado, claro que ele precisa ter algum diálogo com o governo federal, isso faz parte, mas lealdade e compromisso ele tem sempre ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro defende aquilo que ele também acredita na política, por isso que existe esse alinhamento. Letícia, eu sei que é muito cedo, mas tudo indica, né, um acerto no que tange a governabilidade do governo Tarcísio. Isso reflete, obviamente, numa condição muito tranquila para a reeleição dele. Você acredita que o Tarcísio vem à reeleição ou ele vai disputar o mandato presidencial? Olha, onde ele estiver, eu estarei ao lado dele, o apoiando, porque sei da integridade e da eficiência do trabalho que ele realiza. Agora, eu não posso dizer por ele, essas decisões, né, partem de tantas e tantas pessoas, tantos líderes e grupos políticos, mas isso não dá para antecipar. A inegibilidade do Bolsonaro, ela pode ser revista ainda? Você acredita nisso? Bom, eu acredito, eu tenho que acreditar, né? Existe, claro, os pareceres jurídicos, as decisões jurídicas, né? Existem as questões políticas partidárias que interferem também em todos esses processos, mas a gente sabe que é difícil, né? Pelo cenário que nós estamos enxergando hoje. Mas se o Bolsonaro não estiver apto a concorrer às eleições, nós vamos ter que concorrer com outro nome que esteja alinhado a ele. Nós vamos para um quadro agora que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Né? Jair Bolsonaro. Líder. Tarcísio de Freitas. Representante. Uma alegria na política. As pessoas. Um livro de cabeceira. Bíblia. O Brasil que eu quero para o futuro dos meus filhos. Um Brasil livre, acima de tudo livre, para as pessoas poderem viver, poderem se expressar e poderem buscar a felicidade que elas acreditam no país que elas nasceram. Essa foi a nossa entrevista com a deputada Letícia Aguiar. Os bastidores da política você confere aqui na telinha da TV Tati SBT. Até o nosso próximo programa.